Olá, amigos da ProfTrader. Esse é um canal criado por pessoas de matemática, onde usamos estatísticas e cálculos avançados para prever resultados de futebol. Eu sou o professor André e irei trazer para vocês as análises da melhor equipe do Brasil, as análises da equipe ProfTrader, para esta quarta-feira, dia 30 de junho. Então fica aí que nós teremos Campeonato Brasileiro Série A e Série B. Amanhã não tem Eurocopa, nós ficaremos órfãos da Eurocopa. Jogaços maravilhosos, inclusive agora há pouco acabou de bater a nossa indicação para Inglaterra e Alemanha, menos 2,5, hein? Menos 2,5 a nossa indicação, 2-0 para a Inglaterra. O Harry Kane, para mim, é um dos melhores centroavantes do mundo, eu acho ele maravilhoso. Teve até uma época que a gente gravava ao vivo, até perguntei para o Rafa, Leva ou o Harry Kane? É que o Harry Kane depois machucou, mas naquela época eu ficava em dúvida entre eu juro que eu não sei quem eu escolhia primeiro. Atualmente a fase do Leva é melhor, mas o Harry Kane é um centroavante sensacional, sabe sair, sabe jogar. Eu acho ele espetacular. Bom, então fica aí Campeonato Brasileiro, Série A, Série B. Se você gosta aí do nosso conteúdo, já clica no curtir. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. É só clicar no ProfTrader aqui no cantinho e no sininho para receber todas as nossas notificações. Todo dia, 18h30, um vídeo novo aqui para vocês, com pelo menos ou duas duplas, ou duas triplas, ou uma dupla e uma tripla, sempre para dobrar valor ou próximo disso. E isso se baseia no nosso grupo VIP, que se você quiser mais informações é só você mandar um WhatsApp para o DDD 11 910 85 42 87, de segunda a sexta das 8 às 18, horário comercial. Nossos atendentes estão de prontidão para te atender. Fora desse horário, assim que possível, você será atendido pelos nossos atendentes. Bom, falando em grupo VIP, nós iremos falar do destaque de ontem. Destaque de ontem, teve Copa América, foi bem legal também. Só que o destaque foi a maior cotação, foi no Egito. EMP contra Arabic Contractors, foi 1-1. A gente foi de mais 1,5 e Mirs, tem mais algum nome lá, contra Zamalek, 0-1, menos 2,5, essa dupla no Egito, 2,20, então a ProfTrader sempre de olho nos campeonatos aí, pode ser badalado, pode não ser badalado. Para amanhã, lá no nosso grupo VIP, tem Finlândia, primeira divisão, segunda divisão, que foram os jogos aí que a gente acabou se concentrando, Série A, Série B, do Brasil e da Finlândia. Então vamos aos jogos desta quarta-feira, dia 30 de junho. Primeira dupla aí formada Série A, 16 horas Fluminense e Atlético Paranaense, empate ou Atlético. E às 19 horas Bahia contra América Mineiro, Bahia ou empate com uma cotação de 2. E vamos às justificativas, porque aqui a gente sempre se baseou nas justificativas. Aqui a gente não fica vomitando análise, vomitando palpite. A gente passa análise, a gente fala o que pensa do jogo, e aí se você concordar com a gente, você faz lá o que tem que ser feito. Bom, primeiro jogo, Fluminense, Atlético Paranaense, às 16 horas, jogo um pouquinho mais cedo. O Atlético Paranaense tem um jogo atrasado, ele está com 7 jogos, o Fluminense tem 7 partidas. Mesmo com um jogo a menos, o Atlético Paranaense está numa brilhante segunda posição. Em 6 jogos foram 4 vitórias, um empate, apenas uma derrota. Derrota que foi frente ao Bahia, lá em Salvador. Depois disso já se recuperou, empatou com a Chape. Tudo bem que pode até ser considerado um tropeço, né? Já que a Chape está lá embaixo, mas a Chape é uma equipe que empata bastante, né? Você tem Cuiabá, São Paulo e Chapecoense, juntamente com o Fluminense, com 4 empates.
são as equipes que mais empatam e muito por isso passa essa nossa análise de Fluminense e Atlético Paranaense. Se nós pegarmos os últimos confrontos do Fluminense, são 3 empates em 5 jogos. O interessante é que todos eles com gols. Foi 2-2 contra o Red Bull, 1-1 contra o Fortaleza, 1-1 com o Corinthians, até esse empate aí foi em condições até especiais, estava com um jogador a menos, o Casares, que tem a minha altura, fez gol de cabeça no Corinthians, enfim, né? E falar em Corinthians, amanhã tem Corinthians e São Paulo na Arena Corinthians, inclusive quase foi o racha na Prof Trader, hoje teve aquele calor na zebrinha, a zebrinha da equipe Prof Trader para amanhã, exatamente no Majestoso, entre Corinthians e São Paulo, hein? Qual que será a zebrinha, hein? Pode ser o Corinthians, pode ser o São Paulo, porque o São Paulo nunca ganhou na Arena Corinthians, pode ser o empate. O que será que é a zebrinha da equipe Prof Trader no Majestoso, no clássico do Campeonato Paulista, no Campeonato Brasileiro, hein? Esse daí só quem é VIP sabe. Bom, já o Atlético Paranaense, das últimas 5 partidas, também tem 2 empates. Só que tem um em 0-0 e tem um em 2-2. Tem apenas uma derrota e 2 vitórias. Pelo momento do Atlético, apesar desses 2 últimos jogos não terem sido lá aquele resultado esperado, e como o Fluminense ele está oscilando muito durante a partida, a gente acredita que o empate, existe uma grande possibilidade no empate, mas também existe uma possibilidade para o Atlético Paranaense, pelo momento que o time vive. Então, empate ou Atlético Paranaense. Juntamente com Bahia e América Mineiro, empate ou Bahia. O Bahia, apesar de ter perdido a última partida, perdeu contra o Palmeiras por 3-2, aqui no Allianz Parque, estava vencendo a partida por 2-1, tomou gol logo no comecinho do Scarpa, virou e nos acréscimos acabou tomando um empate. Tomou o segundo gol, se não me engano, aos 78, vou até confirmar, 78 minutos pelo Rafael Veiga, e depois nos 90, nos acréscimos, o Breno acabou virando a partida para o Palmeiras. Então mostra que o Bahia vem muito forte nesse Campeonato Brasileiro, nesse início. Está na 5ª posição, uma belíssima posição. A gente vê aí Fortaleza e Bahia, 2 times do Nordeste lá em cima. Isso daí é muito, muito legal. Faz tempo que nós não vemos os times do Nordeste lá em cima. Tinha até um estudo que falava que em pontos corridos é muito difícil um time do Nordeste vencer justamente pelo número de viagens que faz. Um time do Sudeste aqui, como é mais central, ele leva vantagem em relação a isso. Você fala, mas as viagens hoje são rapidinhas, mas você tem toda a questão de perda de tempo para o treino, perdas de dia para o traslado. Então é muito legal a gente ver Fortaleza, que chegou até liderar, e Bahia, 2 times fantásticos do futebol brasileiro, Bahia campeão brasileiro, lá na ponta da tabela, que é onde que a gente espera vê-los. Esperamos ver também o Vitória subindo aí, então é bem legal esse tipo de situação, a gente fica bem feliz. Bom, vai enfrentar o Bahia tem 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. E vai enfrentar um América Mineiro que não venceu ainda no Campeonato Brasileiro. O América perdeu para o Corinthians. E perder para o Corinthians, tem que suar para perder para o Corinthians. Ou foi 0-0 o jogo? Eu acho que o Corinthians ganhou de 1-0 esse jogo, né? Deixa eu até confirmar aqui. Mas eu acho que o Corinthians ganhou de 1-0. Deixa eu ver. Isso, o Corinthians ganhou de 1-0 com um gol de pênalti do Fábio Santos, né? É a jogada do Corinthians, é o pênalti do Mosquito e o Fábio Santos ou o Jô fazendo o gol. O Fábio Santos ainda faz o gol direto, né? O Jô perde o pênalti e pega o rebote. Mas enfim, o Bahia faz uma campanha formidável,
muito melhor, está jogando muito bem. E o América Mineiro está com um ataque muito fraco. Está sem poder de ataque nenhum. O América Mineiro fez 3 gols no Campeonato Brasileiro, o que faz do América Mineiro ser o pior ataque do Campeonato Brasileiro. Depois nós temos Grêmio, mas tem jogo a menos, São Paulo e Cuiabá com 4 gols. Tá? Então o América a gente vê muito fragilizado para enfrentar um Bahia que vem muito bem nesse Campeonato Brasileiro. Essa cotação 2. O nosso grupo VIP está apenas R$ 25,00. Então você que quer fazer parte do nosso grupo VIP, sempre ficou pensando, deve ser caro, como é, como não quer. Basta mandar um WhatsApp aí, você vai ter todas as informações necessárias. R$ 25,00 o nosso grupo VIP, um valorzinho bem bacana, hein? E você que já foi nosso cliente, vem conversar com a gente, manda um WhatsApp, vamos conversar lá. E para finalizar, uma dupla de gols às 19 horas, Internacional e Palmeiras mais 1,5 e Cruzeiro e Guarani também mais 1,5. Se a gente pegar aqui o Campeonato Brasileiro da Série A, Internacional e Palmeiras, a gente tem o Palmeiras como uma das equipes que mais movimenta as redes no campeonato, seja para gols marcados, seja para gols sofridos. O primeiro é o Red Bull Bragantino, que tem 26 gols, são 17 gols marcados e 9 sofridos, então dá 26. Nós temos, a Chape tem 18, o Inter tem 19, que está lá na frente. O Palmeiras tem 22 gols marcados, entre gols marcados e sofridos. São 13 marcados, 9 sofridos. Ou seja, ele faz quase 2 gols por jogo e toma mais de 1 gol por jogo. E o Inter tem 8 gols marcados e 11 sofridos. Mas o principal aqui, se a gente pegar os jogos do Palmeiras, os últimos 3, nossa, quanto? Os últimos da Série A do Campeonato Brasileiro, Chape, Corinthians, Juventude, América, Bragantino e Bahia, 6 jogos com mais com 2 gols ou mais, tá? Sendo que as últimas 3 partidas mostram um número de gols muito interessantes. As últimas 4, na verdade. Venceu 3-0 o Juventude, venceu de 2-1 para o América Mineiro, até surpreendido, porque eu não esperava, sinceramente, que o Palmeiras fosse tomar gol do América. O América tinha feito, acho que 2 gols no campeonato. 3-1 contra o Red Bull Bragantino e 3-2 com o Bahia. Então, tem sido jogos bem movimentados. E o Internacional, depois da queda do Ramires, deu uma reformuladinha ali, parece que tomou um fôlego novo. E as últimas 3 partidas do Internacional, ele fez gols. Só que também tomou. Foi 1-1 contra o Ceará, 2-1 a vitória contra a Chape e 1-1 contra o América Mineiro. Então, quer dizer, ele tem marcado gols, só que ele tem sofrido gols também de equipes aí, tem ataques menos eficazes, como, por exemplo, do América Mineiro. A gente prevê um jogo aí, a gente imagina um jogo bem movimentado e talvez até o ambas marcam seja bem possível, mas 1,5 já tá legal, juntamente com a dupla da Série B entre Cruzeiro e Guarani. Cruzeiro que está na 14ª posição, saiu ali da zona de rebaixamento, que estava feio já, né, para o time do tamanho do Cruzeiro. O 9º colocado, o Guarani. Se nós pegarmos o Campeonato Brasileiro da Série B, o time que mais movimenta as redes no campeonato, os jogos mais movimentados, são do CRB, com 11 gols marcados e 13 gols sofridos.
o que dá uma média aí, que dá 24 gols marcados, que dá quase 3 gols e meio por jogo entre marcados e sofridos. E vai enfrentar um Cruzeiro, que é a equipe que tem segundo jogos mais movimentados, com 23 gols. Ele tem a mesma defesa, 13, que é uma defesa até bem vazada, são as defesas mais vazadas do Campeonato Brasileiro da Série B, só que ele marcou 10 gols. Ele tem o terceiro melhor ataque, porque CRB e Náutico tem 11 gols, Cruzeiro tem 10. E vai enfrentar um Guarani que também é uma equipe que movimenta bem as partidas, com 9 gols marcados e 9 gols sofridos, 18 gols no total, que dá quase 3 gols de média aí, sendo que muitos jogos, inclusive, com ambas marcas. O Guarani é o terceiro nesse ranking aqui. Primeiro o CRB, depois o Cruzeiro, depois o Guarani. Se bem que o Guarani faz 2 jogos que não faz gols, mas o estilo de jogo do Guarani e o estilo do jogo do Cruzeiro são equipes que têm uma trocação franca aí, então a gente imagina que seja um jogo aberto pelas duas equipes. Talvez o Guarani venha um pouquinho mais fechado devido ao fato de ter empatado com o Remo 0-0 e perdido para o Curitiba por 2-0 em casa. Então pode ser que ele tente explorar um pouquinho mais os contra-ataques e o Cruzeiro toma muito gol de contra-ataque também, né? Então isso daí é um ponto importante para esse jogo. Então, mais 1,5 Inter e Palmeiras, Cruzeiro e Guarani, cotação de 1,95. Então essas são as análises da equipe Profit Trader para essa quarta-feira. Se você gostou do nosso vídeo, clica no curtir, compartilha, deixa um comentário, se inscreva no nosso canal, é só clicar no Profit Trader aqui no canto inferior esquerdo e no sininho para receber nossas notificações. Muito obrigado, até a próxima!